da igreja. Libera a tua unção de milagres sobre nós. Queremos ver sinais da manifestação do teu poder, pois quem crê verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura nesse lugar. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura nesse lugar. Boa noite, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um dia, na nossa Escola Mariana. Gostaria de cumprimentar todos os presentes em nossa live, quem ainda vai entrar, tá bom? Provavelmente, não sei se daremos para transmitir ao vivo, esse vídeo. Pode ser que eles estejam, nesse exato momento ao vivo ou sendo somente postado aí, tá? Está sendo gravado já anteriormente para evitarmos aí qualquer problema enquanto falhas técnicas, ou algo que nos impeça que aconteça aí no tempo oportuno, ok? Então, como todos sabem, somos da Escola Mariana Santo Afonso e Maria de Ligório, da Congregação Mariana de Atalaia, Paraná, Então, fazemos parte da Igreja Católica e temos aí dentro do nosso quadro de atividades de formação a Escola Mariana, certo? Então, o propósito maior da Escola Mariana é a catequização do povo de Deus, é levar a verdade, levar o conhecimento a todos aqueles, que buscam aí, conhecer concretamente o Senhor, conhecer a Igreja de Cristo, para ir uma boa comunhão com a Santa Igreja e com o próprio Cristo Jesus. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E quem já nos acompanha já sabe que já estamos aí a alguns encontros já, E hoje vamos dar continuidade a esses nossos encontros, devido à nossa situação atual aí do mundo, Não podemos estar presentes fisicamente, Mas a formação, o conhecimento de Deus, o conhecimento da Igreja, dos sacramentos não pode deixar de chegar a todos, E quem sabe também é uma maneira até de maior expressividade na participação do público. Então, tivemos o nosso primeiro encontro com o tema Igreja de Cristo, o segundo Porque Sou Católico, e agora estamos aí no terceiro encontro, no terceiro módulo da nossa Escola Mariana, desse primeiro módulo, que é sobre os sacramentos da Igreja. Então, um tema mais profundo, um tema mais longo, que estamos abordando, por isso ele exige vários encontros. Nos três primeiros encontros, abordamos os sacramentos da iniciação cristã, para quem não se recorda, o batismo, a Eucaristia e a confirmação, mais conhecido como também sacramento da crisma, certo? Então esses foram os três primeiros, e hoje a gente sai desses sacramentos de iniciação cristã, para dar continuidade nos sacramentos, mas hoje com os sacramentos de penitência e reconciliação, que a gente fala, certo? Então, para quem não se lembra, temos 7 sacramentos, dentro da igreja. Estamos hoje falando sobre o quarto, que vamos iniciar hoje, que é da penitência, certo? Então, vamos todos juntos. Necessário a Bíblia, deixa a Bíblia aí do ladinho, que a gente pode precisar dela. Outro detalhe, quem ainda não faz parte do nosso grupo, adiciona a gente aí nas redes sociais, certo? Temos uma página no Facebook, Escola Mariana de Santo Afonso e Maria de Ligório. Também temos um grupo no WhatsApp onde a gente posta os materiais, tá, gente? Então, os slides ficam lá,
Os PDFs da apostila também que temos também é postado lá, tá? Tudo de forma gratuita, sem custo. Só basta mandar um oi lá no nosso WhatsApp e pedir para participar do grupo que a gente te envia o link, tá? Anota aí o número para quem ainda não participa, é 44998904082. De novo, 44998904082. Anota esse número, manda um WhatsApp lá para mim, pede o link do grupo, a gente já te encaminha e envia o material também, tá? O material desse encontro e o material dos encontros anteriores também, ok? Postem nos comentários pra gente saber o que vocês estão achando, dúvidas, sugestões, tudo nos comentários aí que a gente vai respondendo aos poucos aí ao longo da semana cada um deles, certo? Então nessa semana estamos aí já na semana, né, praticamente que encerramos, né, a nossa quaresma, damos entrada aí na Semana Santa praticamente nos preparativos para essas celebrações e mais que nunca, né, nós católicos, nós cristãos confiantes, né, na Igreja de Cristo e na providência divina, vamos junto dos meios de comunicação fazer nossa comunhão espiritual, estar junto, né, das celebrações do Tríduo Pascal também, de acordo com aquilo que é a nossa realidade no momento, né? Então fica esse convite a todos para seguir a gente também nas redes sociais, que tudo que é de interessante, tudo que é bacana de formação, de espiritualidade, né, estamos postando também no Facebook do Já. Ok, pessoal? Então, para quem não me conhece, meu nome é Heitor, faço parte também da Juventude de Ação Mariana de Atalaia, certo? Mais especificamente com a parte de formação agora, tá? Com a Escola Mariana. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre o sacramento da penitência, né? Sacramentos aí muito importantes na vida da igreja. Como já falamos anteriormente, os sacramentos eles acompanham a nossa vida também, né? Então, como que funciona mais ou menos isso? Para a gente relembrar e ficar mais fácil da compreensão de quem está chegando aqui agora, né? Então, vamos lá. Anteriormente, né, antes de existir a igreja, antes de Cristo instituir a igreja, Jesus ele fazia as vezes, né? Então ele mesmo fazia a propagação dos sacramentos. Então quem batizava, quem expulsava demônios, quem fazia o serviço que hoje a igreja faz, era o próprio Cristo, certo? Cristo, que a gente viu também que ele tem a sua formação, né, a sua forma humana e divina também, tá? Então ele tem esses dois caráteres em Cristo, na pessoa de Cristo Jesus. Então, ao mesmo tempo, ele é 100% humano e 100% divino, né? Que se funde através de uma união, né? Que a gente chama, essa união, a perfeita união, que ele então é 100% humano e 100% divino, tá? É a união hipostática que a gente chama. E essa união, ela trabalha em perfeita harmonia. Por isso que a gente fala que Jesus ele é totalmente homem, né? Ele foi totalmente homem e totalmente divino, certo? Então ele santo, né? Humano e divino ao mesmo tempo, fazia a dispensação dos sacramentos, batizava, né? Fazia aí a instituição de novos sacerdotes, que é o sacramento da ordem, e assim por diante, durante todos os outros. Não vamos adentrar em todos, senão fica muito extenso aqui. Mas Cristo ele precisou ir para a glória, né? Ele precisou morrer para remir o mundo, né? Remir o mundo do pecado, remir o mundo da perdição, de tudo aquilo que assolava, né, essa terra. Então Deus se deu, né? Morreu por nós no lenho da cruz, né? E com esse gesto de amor concreto, né, ele se entregando a nós, foi possível reparar os erros da humanidade, né, e selar a última aliança, né, de Cristo com a humanidade até os finais do tempo, que foi a entrega do próprio Filho, né, de Deus, né, o próprio Deus, Jesus Cristo, certo? Então, com isso, né, foi capaz de apagar os nossos pecados, de perdoar essa nossa morte eterna, né, e selar essa aliança com o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, né, com uma forma aí eterna até os fins do tempo. Então não teremos outra aliança firmada entre Deus e os homens, né? Cristo foi essa última aliança. Lá atrás teve várias alianças com Abraão, alianças com Noé e assim por diante. Vamos ver isso na história, né, da igreja, na história da palavra também mais à frente. Mas ótimo.
Então, Cristo precisou morrer, precisou ir para os céus. Mas Cristo fazia a dispensação desses sacramentos. E agora, como é que iria ficar a humanidade sem os sacramentos? Então, Cristo não poderia deixar isso acontecer, porque como a gente viu, os sacramentos ele tem duas finalidades, né? Os sacramentos é o SS que a gente fala. Ele salva e ele santifica. Ou melhor, ele santifica, né, o ser humano e, consequentemente, salva. Então, o cristão ele é santificado e vai ter a sua salvação. Essa é a finalidade dos sacramentos. Cristo fazia essa dispensação, pois ele era Deus, ele era livre de todo o pecado, ele era puro, né? Foi para a glória. Quem iria fazer isso? Mas aí os sacerdotes, né? Os pastores do rebanho deixado por Cristo lá 2000 anos atrás, né? Aos cuidados aí de quem a gente viu, do primeiro Papa, de São Pedro, né? Faria isso. Sim, né? Por que não? Mas para a dispensação desses sacramentos, né, precisava de um meio, de um elo, de uma ligação. E esse elo de ligação da dispensação dos pecados, né, teria que ser santo, assim como Cristo, ser imaculado, livre da mancha, livre do pecado, né, livre de tudo aquilo que afasta da graça de Deus. Então Cristo institui o que? A sua esposa, que a gente chama, né? A Igreja Católica, sobre aí a jurisdição, sobre o dirigente que é São Pedro. Nas passagens lá atrás que a gente já viu, que fica implícito isso. Além de confiar a Pedro, né, o poder, né, de dirigir a sua igreja aqui na terra, entregou também a ele o poder de apacentar as suas ovelhas, né? Essa missão que ele também recebe, certo? Então, dessa forma, né, a igreja santa, ela é um canal, ela é um elo de ligação para essa graça que nos transmite os sacramentos. Então, Cristo Jesus, ele dispersa essa graça dos sacramentos através da sua igreja, que é santa, certo? Então, sem a igreja é possível ter essa dispersação dos sacramentos, né? Fica aí para a gente refletir. Então, a Igreja Santa faz as vezes de Cristo, né, utilizando-se aí dos sacerdotes em persona Christi, né, que a gente fala, para fazer toda a dispensação desses sacramentos, ok? Beleza, então já deu para a gente revisar aqui um pouquinho. E a gente viu que cada parte da vida, cada período da vida, temos, né, um sacramento que nos ajuda, que nos auxilia. Por exemplo, quando a gente, né, nasce na nossa vida humana, na nossa vida terrena, né? Então a gente nasceu para a vida. Mas na igreja a gente também tem que nascer, né? E para a gente nascer na igreja, a gente vai conseguir isso através do quê? Através de um sacramento, o sacramento do batismo, né? Então a gente nasce também na vida espiritual através do batismo. E aí o ser humano ele precisa do quê? Do alimento, né? Ele nasceu, então ele precisa do alimento para ele crescer, para ele se fortificar, conseguir aí seus primeiros nutrientes, anticorpos do corpo materno, né? Tudo isso. Na nossa vida espiritual também não é diferente, né? Então recebi o sacramento do batismo, nasci para a igreja. Mas o nosso alimento da igreja, né, esse cerne que vai nos nutrir, vai nos fortificar, nos brindar contra os poderes das trevas, os poderes do pecado, é o que? A Eucaristia, o novo sacramento instituído por Cristo para nos fortificar, nos fortalecer, nos brindar contra o pecado e nos servir de alimento para a alma. Depois disso atingimos a maturidade, né? A gente cresce, a gente cresce, nos torna adolescentes, né? E já começamos a ter aí a razão que a gente fala, né? Saber o que é certo, o que é errado, distinguir isso. Na vida espiritual também não é diferente, irmãos. Então, quando a gente atinge a idade da razão, né? A gente atinge essa idade, a gente recebe também um sacramento para nos fortificar, para nos brindar, né? Que aí é o sacramento da confirmação, o sacramento da crisma, né? Então, com esse sacramento ele vai nos incutir essa força, né? Vai nos revestir, nos brindar e nos dar essa força de caminhar nesse período difícil de escolhas na nossa vida, que é, né, o período da razão, o período da adolescência que temos, certo? E aí por diante, né? E dentre todos, né, esses
essas etapas da nossa vida e dessa vida sacramental, a gente necessita dos remédios, não necessita? Porque afinal a gente cresce, né? A gente nasce, cresce, morre, mas durante esse período a gente se adoece, né? E nem sempre essa doença já nos culmina a morte, mas sim apenas um regresso, né? E ali, daqui uns dias, né, a gente se revigora e volta novamente a nossa caminhada livre dessa doença. Mas a gente precisa dos remédios, né? E na vida espiritual também não é diferente, a gente tem os remédios da alma. Então a Igreja Católica, né, instituída pelo próprio Cristo, a gente também tem o sacramento da penitência. Esse sacramento da confissão, mais popularmente conhecido, ele nos vai fazer isso, né? Ele vai servir de remédio, né? Pois eu nasci, estou alimentado, nutrido, mas eu caí, eu pequei, né? Eu estou doente, a minha alma está morrendo. Então, através desse sacramento da penitência, né, eu consigo então revigorar a minha alma, eu consigo voltar a ter então toda aquela saúde, né, anteriormente que eu tinha, né, e restituir aí a minha saúde espiritual, a saúde da minha alma, assim como os remédios fazem, né, na nossa vida cronológica, na nossa vida humana, certo? Então, essa pequena revisão para nos ficar claros aí, né, e também ter esse conhecimento de qual parte, de qual momento, né, da nossa vida que pode ser aí equiparada, digamos assim, né, o sacramento da penitência. Ok? Então vamos lá. Reconciliação. Dentro dos sacramentos de reconciliação e também de penitência, né, a gente tem dois sacramentos específicos. É o sacramento da penitência ou confissão, como a gente já falou, e a unção dos enfermos também. Tá? A unção dos enfermos é o tema da nossa próxima encontro, da nossa próxima aula, certo? Mas esses dois vai incutir nessa minha alma, nesse meu indivíduo, né, nesse meu cerne espiritual, a cura, tá bom? Então a gente vai ver cura do que realmente é isso. Tá? Então o sacramento de reconciliação ou penitência, né, qualquer um dos nomes pode ser utilizado, ele faz parte dos sacramentos de cura, como a gente já falou. Tá? É uma divisão que se realiza, né, que exprime a sua finalidade, ou seja, ele vai curar os fiéis. Tá? Então temos os sacramentos de iniciação cristã e temos os sacramentos de cura, e depois a gente vai ver que tem os sacramentos de estados que a gente fala, né, que é o estado de ordem e o estado do matrimônio, mais para frente também. Então a reconciliação no contexto da teologia cristã, ela é um elemento de salvação, né? Claro que ela é um elemento de salvação. A gente não viu que os sacramentos, a finalidade deles é a salvação e santificação da alma? Então não teria como no sacramento de reconciliação ele não ser um elemento de salvação, né? Então são uma escada, né, esses sacramentos que nos leva à salvação, né, e à vida eterna. Tá? Então ele é referente aos resultados das expiações. Então a reconciliação é o fim da separação entre Deus e a humanidade causada pelo pecado. Então vejamos, ainda não falamos sobre pecado, né? Pecado venial, pecado mortal, matéria de pecado. Mas assim, a grosso modo, para entendermos, um indivíduo, um cristão que está em perfeita união com a Igreja de Cristo, né? Batizado, está em plenas faculdades mentais, quando ele pratica um pecado mortal, ou seja, um pecado e assim, grosso modo, ele atinge, né, e fere um dos 10 mandamentos, né, e o que acontece? Essa alma ela morre. Então essa ligação, né, divina dessa alma com Deus e a humanidade, ela é separada. Ela morre para Deus, ela se apaga. Tudo isso causado pelo pecado, certo? Lembra que o pecado, né, a origem dele, onde ele entrou no mundo que ele causou, né, o que ele nos trouxe, nos repercutiu até o mundo de hoje, está lá no livro de Gênesis. Então, pois bem, esse pecado ele vai causar essa divisão, essa separação, vai nos apartar de Deus, de sua graça, né, e de toda a comunhão com a igreja, certo? Então é isso que esse meu pecado vai causar. E o objetivo desse sacramento de penitência, de confissão, e, né, dessa unção dos enfermos é reparar isso, né? É fazer com que essa alma se volte a Deus novamente, com que essa alma
seja limpa desse pecado, né, e seja aceita novamente como uma alma, né, pronta para adorar, louvar ao Senhor e receber todas as graças incessantes, né, e não ter mais essa separação de Deus, mas sim estar ligada a Ele próprio. Tá? Então, esse é a finalidade desse sacramento, que é a confissão, a penitência. Claro, simplesmente vou pecar, chego lá, confesso e a minha alma vai ser reparada, tudo, né? Esse mal causado, essa separação, essa segregação, não é bem assim, tá? A gente vai ver como que isso acontece mais à frente. Então, reconciliar, o que significa isso? É voltar à graça do Pai, né? Então, é voltar àquela graça anterior de ser membros da Igreja de Cristo, de estar em unidade com a Igreja de Cristo e, consequentemente, com o Pai, né? É voltar a receber as graças incessantes e diárias que recebemos, né? É refazer esses laços entre a humanidade e Deus. É voltar a ser novamente membro do corpo místico de Cristo. E isso tudo só é possível graças a um sacramento que recebemos anteriormente, tá? É o sacramento do batismo. Sem o sacramento do batismo, não podemos receber nenhum outro sacramento da igreja, né? Isso é fato. Pois o sacramento do batismo, ele é o primeiro sacramento que recebemos, né? Pois eles vai fazer com que nossa alma nasça, né? Com que nós nascemos na vida da igreja. Que até então nossa alma, ela é morta, ela é apagada através do pecado original, que aconteceu, né, na narração lá com Adão e Eva em Gênesis, tá? Não vamos voltar lá atrás novamente, mas todo mundo acho que se recorda dessa passagem, né? E se não tivéssemos o sacramento do batismo, o que aconteceria? A gente não teria esse passe livre de retorno à casa do Pai, né? A gente não teria esse passe livre, digamos assim, a nos reconectar e nos reconciliar com essa graça santificante, né? Então tudo isso só é possível através desse sacramento do batismo. Então o sacramento do batismo, ele nos abre a porta para todos os outros sacramentos da igreja, tá bom? E o sacramento da reconciliação, ele vem então para unir, né, para nos retornar, assim como nós estávamos lá com o nosso batismo, né? Reconectados, reconciliados, né? Ligados com a graça, ligados com a igreja, ligados com o Pai. Em questão da economia da salvação, né, a gente falou que os sacramentos, então, eles vai fazer o que? Santifica e salva, né? O SOS, santifica, vai nos tornar santos, consequentemente o indivíduo santo não tem lugar nessa terra, né, no sofrimento, nessa vida angustiante, e ele é recolhido para Deus, então ele é salvo, tá? Então na economia da salvação, sabemos que a alma, né, para a salvação das almas só é possível devido à libertação dos pecados durante a vida terrena. Então ninguém consegue ser santo com pecados, ninguém consegue ser santo com a alma manchada. Ninguém consegue ser santo apartado da graça divina, né? Apartado da misericórdia de Deus. Então, durante essa vida terrena, a gente tem que nos livrar desse pecado, a gente tem que nos reconciliar e tentar levar uma vida mais voltada, né, para a santidade. Os efeitos do pecado original, ele mata e separa a alma da glória de Deus, né? E essa união, a gente perde isso que a gente já falou. Então, como somos pecadores, né, somente o sacramento do batismo ele não teria e não seria suficiente para nos salvar, né? Então, assim, a grosso modo, podemos dizer que só o sacramento do batismo não nos salvaria. Por quê? No momento que somos batizados, apagamos o pecado original, então nossa alma vive. Mas e se eu morrer antes de receber o sacramento do batismo? Então, assim, a gente acredita na misericórdia divina, mas as suas chances, né, de salvação é muito menores do que de um indivíduo batizado, né? Porque o indivíduo que recebeu o batismo, ele tem a sua alma viva, a sua alma que nasce, ele é ligado, né, à igreja, ele é ligado a Cristo através do corpo místico de Cristo, né? Uma pessoa sem o sacramento do batismo, ela não tem isso, é como se ela estivesse morta, sua alma morta. Então, recebi o sacramento do batismo, meus pecados foram perdoados, o pecado original foi perdoado.
Durante a minha vida terrena, durante a minha vida espiritual, né, nesta terra, eu não consigo me abster 100%, eu não consigo me abster de todos os pecados que pode me matar a minha alma, né, que são os pecados de matéria grave, que a gente fala, os pecados mortais nessa terra. Então, Cristo deixou mais um meio de facilitar, né, a nossa salvação, de nos facilitar que possamos chegar à glória de Deus, que é através desse sacramento, do sacramento da confissão, do sacramento da penitência, da reconciliação, certo? Então, quantas vezes pecamos depois do nosso batismo, né? Fica como reflexão. Imagina, né? Quanto tempo após, né, o meu batismo, né, eu conseguiria manter-me livre de todos esses pecados e garantir aí a salvação da minha alma, né? Então, isso principalmente fica difícil depois que atingimos a idade da razão. Isso fica muito difícil, né? Principalmente hoje, com os meios digitais, com a vida dessa correria e tudo, e o mundo que nos leva a pecar, o mundo que nos oferece, né, tudo aquilo que é desprezível a Deus. Então, por isso que é necessário esse sacramento. Então, dessa forma, temos o sacramento da reconciliação deixado por Jesus para nos amparar e nos retornar à unidade com a Igreja. Certo? Ah, mas por que retornar à unidade com a Igreja? Poxa, vejamos. Se a gente não está em unidade com a Igreja, significa que também não estamos em unidade com Cristo, né? Então, após realizar um pecado mortal, após termos a nossa alma apagada, a nossa alma morta e manchada, né? Então não temos mais esta união, né, nem com a própria Igreja, que é aquela dispensadora e dos sacramentos de Cristo, que a gente falou que ela tem a mesma, né, a mesma formação que o próprio Cristo, ela é 100% humana, né, 100% terrena e 100% divina, essa Igreja também, né, como também não temos essa união com o próprio Cristo. Então, deixamos de existir. Esse sacramento nos une novamente ao cerne da Igreja, ao berço da Igreja, à esposa do Cristo, e consequentemente que nos está unindo com o Cristo também, com a salvação. Se na Igreja não existe, né, a remissão dos pecados, não existiria também nenhuma esperança de salvação de vida eterna. Poxa, pensa bem, né? Imagina que se na Igreja não existisse um meio de remir os pecados, né? Sabemos que lá atrás pecaram, hoje pecamos, amanhã vamos pecar de novo, se Deus nos der a graça da vida, né? Pois pense, se não existisse esse sacramento de remissão dos pecados dentro do cerne da Igreja, dispensados pela Igreja, né, a pedido do próprio Cristo, seu esposo, existiria salvação? Existiria uma esperança de vida eterna? Não teria, né? Porque, como já vimos, a alma manchada pelo pecado, a alma morta, afastada de Deus, né, afastada da Igreja, né, a alma em pecado mortal, ela não tem essa salvação, ela não tem essa vida eterna e é condenada pelo fogo do inferno. Tá? Claro que aí há meios de, né, salvação, né, nessas situações, mas são muito difíceis e raras, né? Imagina você no seu leito de morte, portando um pecado mortal, fazer ali uma sincera arrependimento, um arrependimento contrito, né, desse seu pecado, com a misericórdia de Deus perdoado, e aí consiga se livrar, né, da morte eterna, que é o fogo do inferno. Então é muito difícil. Então por isso que a Igreja nos deixa esse sacramento, que devemos sim usá-los, né, e usá-los com frequência para não corrermos esse risco, pois não sabemos nem o dia nem a hora que seremos chamados ou que nossa vida será ceifada nessa terra, né? E aí, se estivermos com a nossa alma morta, manchada pelo pecado, não poderemos entrar na glória eterna de Deus. O que acontece no pecado? Então, isso aqui já é um pouquinho do que a gente falou, né? Então, no pecado, o homem ele vai ferir a si mesmo, né? Ele prefere, a si mesmo do que a Deus. Então, você volta as costas a Deus,
né, menospreza Deus e vai seguir por si só, vai preferir a si só os seus prazeres, né, a sua vontade e não a de Deus. Então você opta por si mesmo, né, contra Deus. Então vai contrariar, às vezes. Então você contraria a exigência de seu estado de criatura e aí consequentemente do seu próprio bem, né? Então você é seduzido pelo diabo, né, que ele quis ser como Deus, né, mas sem Deus, e aí caiu, né, e está aí em busca, né, de almas, né, está em busca aí de criaturas aí para sofrer, né, de forma aí eterna por isso. Então não nos rendemos a esse poder do diabo. Não sabemos o dia que vamos morrer, não sabemos quando isso vai acontecer. Então por isso que sempre temos que manter nossa alma em estado de graça, né? Isso a gente consegue com uma comunhão regular, conseguimos através do sacramento da reconciliação. Tá? Muito importante. Então quais são os nomes que recebe esse sacramento, né? A gente já falou de alguns aqui. Então o sacramento de conversão é um dos nomes que recebe, né, este sacramento. Então o sacramento de conversão, por que isso? Pois ele realiza, né, o convite sacramental de conversão. Então, ou seja, você vai converter-se desse estado de morte, vai se converter desse estado que você está de pecado, né, e vai voltar ao Pai, né, vai caminhar novamente em direção ao Pai, do qual essa pessoa se afastou pelo pecado. E você vira as costas para o pecado e volta sua face novamente a Deus, né? Assim permitindo essa reconciliação, permitindo estar de volta ao cerne da igreja em comunhão com o Pai, né? Em comunhão com Deus. Sacramento da confissão é outro nome também que recebe esse sacramento, tá? Porque ele vai consagrar o esforço pessoal de conversão e arrependimento e a satisfação do cristão pecador, certo? Então você vai confessar esses seus pecados, né? E através da igreja, através do sacerdote em persona Christi, vai receber de Deus, né, de Jesus que perdoa os pecados, né, esse perdão de todos os seus pecados, desde que tenha feito um exame de consciência, se arrependido desses pecados, né, e feito um propósito de nunca mais pecar, né, de perseverar e de lutar contra esse pecado. Certo? E aí você recebe então a absolvição desses pecados. Veja bem, a absolvição que vem do próprio Cristo Jesus, né, que ele utiliza da igreja, que é assim como ele, né, santa e terrena, né, Cristo que ele é humano e Deus, usa do sacerdote, né, do meio para a dispensação desse sacramento, certo? Que ele está em persona Christi e que ele perdoa os pecados dessas pessoas, tá? Através da graça de Deus. Ele ainda é chamado de sacramento da confissão, porque é a declaração, né? É a confissão dos pecados diante do sacerdote. Então você está ali diante do sacerdote, que está em persona Christi, né? E ele vai escutar os seus pecados e que vai perdoá-los através da graça de Deus. Quem perdoa? Jesus, né? O próprio Cristo, Deus, que perdoa os seus pecados, né? Utilizando aí dos sacerdotes. Assim como Jesus, né, foi lá atrás e falou para os seus apóstolos, né? Ide pelo mundo, pregai o evangelho, e também uma das passagens deles também, né? Ide e perdoai os pecados, né, daqueles que se arrependeram e batizai-os. Então, Deus, Jesus, quis utilizar os sacerdotes, né, para a dispensação deste sacramento, ok? Por isso que sim, devemos sim conversar com Deus, né, mostrar para Ele os nossos pecados, mostrar que estamos arrependidos, né, e ir buscar após esse ato de contrição, esse ato de arrependimento,
uma igreja, um sacerdote, para realizar a confissão e receber essa graça de Deus através de sua igreja, através dos sacerdotes em persona Christi, e vai dar esse perdão dos pecados, né, concedido por Jesus. Sacramento de perdão, como o próprio nome diz, né, é pelo fato da absolvição sacramental do sacerdote, né? Então Deus concede o perdão e dá essa paz de espírito, tá? Nos vai incutir essa paz no nosso interior também. Recebe o nome de sacramento da reconciliação, porque ele dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia, né? Então, como foi dito lá em Coríntios, reconciliai-vos com Deus. Então, por isso que é chamado de sacramento da reconciliação. É o meio deixado pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo, né, aos cuidados da igreja, dos seus sacerdotes, para que todo o povo cristão, todo o povo católico se volte novamente para a face de Deus e reconcilie com ele através de sua igreja, através do seu sacerdote, com um ato contrito de coração, um arrependimento e uma intenção de não mais pecar. Então, a reconciliação após o batismo. Então, mas por que um sacramento de reconciliação após o batismo, né? Isso é uma pergunta que existe muito no cerne protestante, né? Ah, mas eu já sou batizado, somos lavados de todos os pecados, nós nos tornamos membros de Cristo, né? E pelo batismo a gente entra em uma comunhão e pertencemos, somos revestidos de toda a realeza divina, né? Então, porque ainda não estamos santificados, né, enquanto vivemos nesse mundo. Então, se o batismo bastasse, Deus não teria nos deixado o sacramento da reconciliação. Se o batismo bastasse, apenas ia sermos batizados, né, estaríamos livres de todos os pecados. Mas você, irmão, consegue perdurar essa graça, né, conquistada pelo batismo até o fim de sua vida, né? Consegue ter uma vida santa nessa terra sem o pecado? Então, por isso que temos o sacramento da reconciliação, mesmo após o batismo. O batismo nos apaga toda a culpa, né? Inclusive a culpa original. Nossa alma nasce para a igreja, nossa alma nasce para Cristo, nos tornamos membros do corpo místico de Cristo, certo? Mas com o pecado ela é apagada. Com o pecado nós nos afastamos da face de Deus, né? E para voltarmos, assim como está em Coríntios, reconciliar-nos, né? Voltarmos à face de Cristo e confessemos os nossos pecados, é o meio disso, certo? Então, nesse tempo propício, nesse tempo favorável, que é esse tempo de quaresma, de preparação, né, aí da Semana Santa e tudo mais, é um tempo favorável para isso. Se você tem disponibilidade nesse momento de encontrar um sacerdote, né, de estar em comunhão com a igreja, vá, faça o seu exame de consciência e sim, confesse os seus pecados. Ou o quanto antes conseguir, melhor. E quais são os efeitos, né, desses sacramentos? Porque todo sacramento ele incute um efeito, né? Ele não é simplesmente realizado assim e tá, fez, acabou. Não, ele tem um efeito. E o sacramento do efeito da reconciliação, ele vai fazer o quê? Vai reconstruir na graça de Deus, tá? E vai nos dar, então, novamente essa união a Ele com a máxima amizade. Então, vamos voltar a essa união, vamos voltar a essa amizade que lá atrás foi rompida, que lá atrás foi separada através, então, desse pecado. Através do pecado original, através do pecado mortal. Tá? Outro efeito desse sacramento é a reconciliação com a igreja. Pois o pecado ela vai quebrar essa comunhão fraterna com a igreja também. Pois bem, se não estamos em união, em comunhão com Deus, com Jesus, também não estamos em comunhão com a sua esposa, que é a igreja, né? Então essa comunhão ela é rompida. Não conseguimos, né, com isso receber outros sacramentos, né, outras graças salvíficas com essa mancha, em nossa alma, com esse pecado mortal, né? Pois estamos apagados, estamos desligados do céu, né? Estamos desligados da salvação.
a remissão da pena eterna devido aos pecados mortais, né? Está aqui um dos pontos assim que deveriam nos levar cada vez mais, né, para a face de Deus e procurar esse sacramento, né? Que é nos redimir, que é nos remir, né, dessa pena eterna. Então, através disso, nós saímos desse estado de pecado mortal, né, desse estado de alma morta e passamos a ter uma alma viva, limpa e voltada à face de Deus, né? Dessa forma, então, se morrermos, né, teríamos aí a chance de salvação. Já com a alma em um pecado mortal, a pena é mais certeira, né? O fogo do inferno nos espera. Então, dessa forma, nos torna mais vulneráveis, né, aí à morte eterna. Então, por isso que temos que buscar esse sacramento para remir essa pena eterna e definitiva aí dos pecados mortais. Então, é muito contestado, né, aí a respeito disso por pessoas que não têm um conhecimento largo a respeito da igreja, a respeito dos sacramentos, né, a respeito do sigilo. Pois bem, muitas pessoas falam assim, mas eu não vou me confessar porque eu tenho vergonha, isso e aquilo. Isso é um poder muito grande, né, que o inimigo, que o diabo nos impõe, né, essa vergonha. Porque na hora de pecar não temos isso, né? Na hora da tentação não temos essa vergonha, né? Então, nesse momento, nos deixa claro que isso é uma sedução do demônio, é uma barreira imposta por ele para que não nos busquemos esse sacramento, tá? Mas o que o padre vai pensar de mim? Vixe, o padre é humano, né? O padre é igual a nós, né? Ele é humano e também peca, também erra. E imagina, um tanto de gente confessando, né? Você acha que o padre vai lá lembrar quem fez o que, quem pecou o que? E se o padre fosse guardar pecado dos outros também, das pessoas, ele não viveria. Viveria em torno de uma memória e uma HD de uns 20 terabytes só para guardar pecado de confissão do pessoal, né? Então isso não existe, gente. É totalmente sigiloso, né? Um sigilo sacramental que a gente chama, e ele é inviolável, ou seja, em absolutamente forma nenhuma, né, o padre, né, o padre, o bispo, ele pode quebrar esse sigilo, tá? Que de alguma forma pode trair o penitente, né, por suas palavras ou de qualquer outro modo, por qualquer que seja a causa. Então, por maior que seja o pecado, por maior que seja, né, tudo aquilo que está acontecendo, o sigilo ele deve sempre acontecer, né? Então ele não pode, sobre pena aí do direito canônico, sobre penas aí sobre ele quebrar esse sigilo, tá? Então, como a gente falou, né, o Código de Direito Canônico, no seu número 893, ele afirma, né, essa obrigação de guarda desse segredo. Para quem não conhece o direito canônico que a gente fala, né, esse código de direito, são as leis da igreja, né? São as leis que regem todo o funcionamento dessa igreja terrena, certo? Neste momento, eu queria passar para vocês um vídeo. Eu sei que o nosso tempo, assim, né, já está um pouquinho próximo já do fim para estourar, mas seria interessante. É um vídeo que eu recomendo bastante para quem procura, né, conhecer mais, é do Padre Paulo Ricardo. Ele fala também mais um pouquinho a respeito desse sacramento, tá? Então eu vou colocar para vocês assistirem. Na sequência vamos abordar mais alguns pontos e já encerrar a nossa catequese de hoje, tá bom? Dúvidas, sugestões, deixe nos comentários que vamos responder uma por uma. No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de falar a respeito da integridade do sacramento da penitência, da confissão. O que é necessário para se confessar bem? Um aluno do site escreveu que, depois de 20 anos sem se confessar, procurou um sacerdote, fez a sua confissão integral, conforme é prescrito pela Igreja, colocando os pecados graves,
e as circunstâncias desses pecados graves, o sacerdote disse alguns conselhos, deu absolvição, mas não passou nenhuma penitência. E a pessoa pergunta se ela pode comungar mesmo assim. Bom, para que nós tenhamos o sacramento da penitência validamente administrado, basta que o padre tenha a faculdade realmente de absolver os pecados e a pessoa esteja arrependida. Esse é o mínimo, conforme nos diz o cânon 966 do Código de Direito Canônico. Para que a válida absolvição dos pecados, se requer que o ministro, além do poder de ordem, tenha a faculdade de exercer esse poder em favor dos fiéis aos quais dá absolvição. Então, o padre ordenado recebe do bispo a permissão de ouvir as confissões. Dali para frente, as confissões são válidas, basta que você esteja arrependido. Se ele pronuncia a fórmula da absolvição, o perdão dos pecados foi dado. Mas está faltando alguma coisa. É necessário que no processo não haja somente a fórmula da absolvição. Para que nós administremos o sacramento da penitência na sua integridade, é necessário que a pessoa diga os seus pecados graves, com as circunstâncias que podem também agravá-lo, depois esteja arrependida dos seus pecados, e isso pode ser manifestado geralmente pelo ato de contrição, receba do sacerdote aquilo que nós chamamos de uma obra satisfatória, ou seja, uma penitência, e depois a absolvição. Essas 4 coisas para a integridade do sacramento. É claro que no momento de urgência, um padre pode tranquilamente, diante de uma pessoa caída no chão, num acidente, simplesmente pronunciar a fórmula da absolvição. Mas isso são exceções. O que nós temos geralmente é essa realidade. É necessário, número 1, manifestar os pecados graves. E isso está prescrito pelo próprio Código de Direito Canônico. O Código diz assim, que o fiel, número 1, deve estar disposto. É o cânon 987. Depois, o fiel tem a obrigação de confessar quanto à espécie e ao número todos os pecados graves, de que tiver consciência após diligente exame. Isso quer dizer que o fiel precisa falar dos pecados graves. É aconselhado que ele fale também os pecados veniais, mas a obrigação são os pecados graves. Esse é o cânon 988. Nesse sentido, a legislação canônica atual continua exatamente a mesma disciplina que foi colocada pelo Concílio de Trento. Não houve nenhuma modificação. Os pecados graves precisam ser manifestos. Esta é uma obrigação do penitente, mas é também uma obrigação do confessor de ouvir os pecados. Nem que seja minimamente, nem que seja uma pequena lista. Nós temos o caso de um outro aluno que nos escreveu dizendo que ele ia participar da liturgia, ia fazer uma leitura, estava em pecado grave, não se sentia disposto a subir do altar daquela forma, faltando alguns minutos para a missa, o tempo era breve, ele foi à sacristia, pediu ao padre para se confessar rapidamente. Antes que ele abrisse boca, o sacerdote já começou a pronunciar a fórmula da absolvição. Isso é inadequado. Ou seja, a pessoa precisaria pelo menos ter dito o pecado grave. Depois os pecados veniais poderiam ter sido deixados de lado, mas pelo menos o pecado grave precisaria ter sido dito. Numa pequena frase, numa breve frase. Nesse sentido, esse sacerdote, ele infringiu uma lei da igreja. No entanto, fique tranquilo, a sua absolvição foi válida. Só que o que nós temos aqui é uma dificuldade. Há uma diferença entre uma absolvição válida e uma absolvição lícita. Ou seja, você foi absolvido validamente, os seus pecados foram perdoados. Mas houve a infração de uma lei por parte do sacerdote, não por sua parte. Então, é claro, você fique tranquilo, mas o sacerdote precisava ter ouvido pelo menos os pecados graves. Uma vez que o padre ouviu os pecados graves, ele precisaria impor uma obra satisfatória.
isso também é uma obrigação do próprio sacerdote. Vejam, isso está prescrito pela Igreja no cânon número 981, que diz assim: de acordo com a gravidade e o número dos pecados, levando em conta, porém, a condição do penitente, o confessor impõe as salutares e convenientes satisfações que o penitente em pessoa tem a obrigação de cumprir. Então, qual é a finalidade dessa penitência, dessas obrigações de satisfação? Dentro da própria normativa do sacramento da penitência, naquilo que são a introdução do ritual da penitência, nós podemos ler o seguinte: é necessário que a satisfação seja realmente remédio para o pecado. Aqui está o problema. Ou seja, o padre dá absolvição. O pecado está perdoado, não tem dúvida nenhuma. Mas a pessoa continua doente. Ou seja, ela está perdoada, mas ela precisa fazer algo para se tornar uma pessoa melhor. É a penitência, é a ascese, é uma vida de conversão. Então, eu sei que para nós pode parecer uma coisa trabalhosa e complicada pensar, nós padres, para cada penitente, aquilo que seria uma penitência adequada para o seu pecado. Para nós é muito mais fácil despachar o penitente e dizer reze um Pai Nosso e uma Ave Maria. Claro, quando são crianças, quando são pecados leves, veniais, isso daí é muito tranquilo. Mas quando a pessoa tem um pecado grave, ainda mais um vício, é muito adequado que se dê um remédio. Ou seja, algo que ajude a pessoa a sair daquela situação. Então, mesmo que o padre não imponha isso como penitência, nos conselhos que ele dá, ele deveria indicar um caminho de obras satisfatórias. Se o padre não quer gravar o penitente com um fardo a mais, ele pode dar uma penitência leve, mas convidar, exortar o fiel a fazer algo para melhorar de vida. É um pouco por isso que eu escrevi aquele meu livro, Um Olhar que Cura, o primeiro volume, porque é um livro voltado para ajudar os fiéis a saírem dessa situação. Portanto, respondendo à pergunta específica da nossa aluna, que fez a sua confissão depois de 20 anos, longe do sacramento da penitência, ela estranhou que o padre não impôs nenhuma obra satisfatória. Ela está preocupada, não sabe se pode ou não comungar. Minha filha, comungue tranquilamente. A sua absolvição foi válida. No entanto, faça você mesma uma penitência, faça você mesma alguma obra satisfatória para melhorar a sua vida, para ser remédio para a sua alma. E aqui, então, dizemos com toda clareza aos nossos amigos que nós não precisamos também esperar que os sacerdotes nos deem penitências. Nós mesmos podemos, dentro daquilo que é a tradição da Igreja, fazer penitências e, assim, ensinar o nosso coração a amar. Neste mundo aqui, só é possível amar se nós fizermos alguma mortificação. Não é possível amar sem morrer. Não neste mundo. Lá no céu vai ser outra coisa. Mas neste mundo aqui, amor e cruz estão abraçados. Se você quer amar alguém, se você quer sair do pecado, do egoísmo e quer ir na direção do amor, esse amor precisa ser sacrifício. Então, após esse vídeo, essa explicação do Padre Paulo, né, a respeito dos sacramentos, né, da penitência, da confissão, queria agora mostrar para vocês, né, a passagem bíblica onde foi instituído esse sacramento da penitência, da reconciliação e a confissão. Pois bem, por que isso? Vejamos. É importante para nós católicos sabermos onde se encontra, né, o cerne de nossa fé, o cerne de nossa devoção nas Sagradas Escrituras também, né?
Pois o protestantismo, eles argumentam muito com base na Sagrada Escritura, né? Nós, católicos, além da Sagrada Escritura, que somente é usado por eles, a gente conta também com o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição da Igreja, né? Então, ou seja, tudo isso foi deixado de lado, né, na Revolução, Protestante, isso ficou de lado. Então, para nós, além da Sagrada Escritura, temos a tradição, que é aquilo que foi ensinado dos ensinamentos de Jesus aos apóstolos, que é repassado até hoje, né, os ensinamentos da igreja e tudo mais. E também temos o Sagrado Magistério, que é aquilo que nos diz a igreja através dos seus membros, né, dos santos padres, dos bispos, né, em comunhão com Cristo, né, sob aí a influência do Espírito Santo, nos escreve e nos deixa, certo? Mas se alguém te questionar a respeito, né, por que você deve se confessar a um sacerdote, né, se você tem essa dúvida, né, mas por que eu me devo confessar para um padre? Por que eu não posso me confessar diretamente a Deus, né? Por que disso? Bom, o próprio Cristo nos mostra isso lá em João, né? No livro de João, no versículo, vamos lá, no capítulo 20, versículo 22, né? Então, se você quiser pegar na sua Bíblia aí, vou iniciar a leitura no 19, tá? Para ficar mais fácil dessa compreensão. Então, isso aconteceu, né, em uma das aparições de Jesus aos seus discípulos após a ressurreição, certo? Também se encontra em Marcos 16, do 14 ao 18, em Lucas 24, do 36 ao 49. Também essas aparições se encontram lá. Mas aqui em João está mais explícito, né, este sacramento, a entrega desse sacramento. Então vamos lá. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhe ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoastes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Pois bem, aqui então a gente encerra em João, capítulo 20 e 23. Então, nessa passagem onde Jesus aparece aos seus discípulos, né, primeiro ele se revela, né, que é o próprio Cristo, Jesus, através de suas santas chagas, né. Os apóstolos se torna noção disso, né, e com isso ele sauda e ele revela que assim como Deus enviou ele para a terra, ele agora envia os seus apóstolos juntamente com a sua igreja, né, dirigida por São Pedro, para que faça o quê? Né, soprou-lhes, então, né, entregou-lhe, né, o Espírito, né, o sopro, e disse a eles que recebestes o Espírito Santo e todos aqueles que perdoastes o pecado, lhes serão perdoados. Pois bem, neste momento, né, aqui a gente já tinha a igreja, né? Cristo já deixou a igreja e as chaves da igreja, né, sobre Pedro, a rocha que foi construída essa igreja, né, que foi fundada essa igreja, sobre o ministério petrino, o ministério papal, o ministério de Pedro, certo? Então Pedro dirigia a igreja de Cristo e a ele também foi confiado as ovelhas. Então, neste momento, os outros apóstolos e discípulos não foram deixados para trás. Eles também faziam parte dessa igreja, juntamente com Pedro, né, que a dirigia. Eles formavam os sacerdotes e bispos da época, certo? Claro que naquela época uma configuração diferente, pois a igreja estava nascendo, né, estava em seu cerne, ainda era pequena, digamos assim. Então, neste momento, né, já com a igreja de Pedro, né, que é a igreja que perdura hoje, né, que tem
aí por volta dos seus 2000 anos de história, que é a Igreja Católica, Jesus deixa a ela esse sacramento, né, da reconciliação, esse sacramento da penitência, que é a confissão. Pois veja bem, ele diz a todos os padres daquela época, que eram seus discípulos, né, padres, bispos, enfim, seus sucessores nessa terra, que com a ajuda da igreja, né, certo? Que a gente já viu que sem ela, né, não seria possível isso. Ele fala que a quem perdoares o pecado, lhes serão perdoados. Ou seja, então neste momento, Jesus não diz para que toda a humanidade, todos os fiéis, todos aqueles cristãos se volte, né, e peça perdão dos seus pecados diretamente aos céus. Mas não, use das vias de salvação desta terra para chegar mais próximo, né? Mais próximo de quê? Da graça da salvação. Então, como essa imagem que a gente vê aqui, né, nós devemos chegar a essa graça de Cristo Jesus através do sacerdote, através da igreja, né? Pois quem absolve os pecados é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, através do sacerdote, que ele mesmo deixou esse poder, dizendo: aqueles que perdoastes os pecados lhes serão perdoados, né? Então, aqui os sacerdotes católicos recebem esta missão e esse poder de perdoar os pecados, de redimir os pecados de toda a humanidade, de todos os cristãos católicos que estejam arrependidos, que tenham feito um exame de consciência, um ato de contrição, né, e está disposto a mudar de vida, né, a se policiar, a fugir deste caminho de pecado, deste caminho de morte, tá? De suas almas. Então aqui fica claro para todos nós católicos, né? Então o nosso dever de confessar esses pecados, né, para um sacerdote, que através desse sacerdote Cristo vai utilizar dele para disseminar a graça de perdoar esses pecados e novamente se unir a ele nessa graça santificante, né? Pois lembre-se bem, o objetivo dos sacramentos é salvação, né? Então vai te salvar. Então sempre voltemos aos sacramentos com esse intuito, né? O sacramento da penitência aí nos ajudando, nos dando essa força, né? Esse remédio para a alma, de nos livrarmos de todo esse pecado, de voltarmos a nossa face para Cristo, né? Através do perdão dos pecados, do reconciliamento, né? Através das mãos aí de um sacerdote, através da dissipação, né, dessa graça divina. Então, se alguém perguntar para você, se você não sabia, então também dessa informação, Cristo nos deixa o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, da confissão, do perdão dos pecados, né, para todos aqueles seus apóstolos e discípulos que, através da sucessão apostólica do ministério petrino, foi deixado para os novos, né, até chegar hoje, né, aos nossos bispos, padres e ao nosso Papa, através dessa linha interrupta de papas que tivemos ao longo da história da Igreja Católica. Desde Pedro, primeiro Papa, né, que andou, que recebeu os ensinamentos do próprio Cristo Jesus, até o Papa Francisco hoje. Tá? Então, todos aqueles que perdoastes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos também. Então, essas são as palavras do Senhor, descritas, né, pelo seu próprio apóstolo, pelo seu discípulo João, né, no capítulo 20, no versículo 23. Então, aqui fica, né, a instituição do sacramento da penitência, da remissão destes pecados, certo? Então, por isso que devemos nos dirigir à igreja, procurar um padre para nos confessar, para nos reconciliar com o próprio Cristo, certo? Então, esse é o meio mais fácil para remir os nossos pecados, né, através desse sacramento deixado pelo próprio Cristo, para com a finalidade de nos salvar, né, de nos remir dos pecados que caímos durante nossa vida terrestre, né, durante nossa vida aqui após o sacramento do batismo, para que conseguimos salvar as nossas almas. Sem me confessar, sem o sacramento da penitência, o que pode acontecer comigo? Pode acontecer que quando morreres, terá então a morte eterna, que a gente fala, queimará no fogo eterno, não verá a glória de Deus, a face de Deus,
Ficará então aí com sua alma em um constante sofrimento. Então essa é a importância desse sacramento. Como nós sabemos o dia ou a hora, todo dia é dia de penitência, de nos reconciliar, de nos policiar, de nos voltar para a face de Cristo, fugindo de todo o pecado que nos assola, né? Saindo dos pecados mortais e tendo uma vida cada vez mais santa, né? Com a ajuda dos sacramentos da Igreja e dos, né, santos que comungam da nossa fé também, que um dia comungou, viva aí essa vida santa para alcançar aí a salvação desta vida, certo? Então, mais depressa possível, fazemos um ato de contrição, um exame de consciência, né, para um discernimento dos nossos pecados. Quem tiver dúvida a respeito disso, pode colocar nos comentários. A gente acha aí material de qualidade para um ato de contrição, né, um ato de exame de consciência, para depois buscar aí o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão dos pecados. Certo, gente? Então, acho que hoje era isso, né? Claro que se formos falar aí do sacramento a fundo, da parte litúrgica, da parte sacramental, de cerne sacramental, e tudo isso vai perdurar aí por muitas horas ainda o nosso vídeo, certo? O objetivo principal aqui é trazer a informação, tirar a ignorância na fé, né, de todos aqueles, despertar, né, essa vontade de conhecer, essa vontade de buscar o conhecimento, de voltar à face de Cristo, né, através dos sacramentos da Igreja, que Ele próprio deixou com essa finalidade, ok? Então, um grande abraço a todos, uma boa noite, salve Maria, espero que gostaram, né, de todo esse nosso material, esse tempinho aí que passamos juntos por meio dos meios digitais, né? Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal e não afaste nunca, né, a vossa face de nós e nem deixe cair sobre nós a ira de Deus. Né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero pedir a todos também que coloquem em intenções de oração aí o nosso município, a nossa região, né? E também o mundo inteiro, por esse período difícil em que vivemos, né? Que isso seja, que se torne aí, o mais próximo possível, se restabeleça, né? Para que juntos possamos aí estar retornando ao normal, né? As celebrações sacramentais, estarmos junto com a Igreja de Cristo, né? Para que possamos juntos buscar a santificação e a salvação das almas. Um grande abraço a todos. Salve Maria. Nem mesmo a morte, nem mesmo a perseguição, nem mesmo a angústia, nem mesmo a angústia, nada pode nos separar do amor de Deus. 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 Nada pode ousar nos separar. Nada pode nos separar do amor de Deus. 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 Nada pode nos separar. Nada pode
nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Porque nada nos separa, nada nos separará. Uma pequena via me levará para os teus altares, ó meu rei. Pequeno serei, então encontrarei um lugar em tuas mãos, o elevador que me fará subir até os céus. São os teus braços, ó Jesus. Uma pequena via me levará para os teus altares, ó meu rei. Pequeno serei, então encontrarei um lugar em tuas mãos, o elevador que me fará subir até os céus. São os teus braços, ó Jesus. Crescer-me é impossível, devo suportar-me como sou. Não quero ser grande, mas sim teu pequenino. Como um pássaro livre a voar, como a rosa no campo a nascer, assim são os teus pequenos. Como a criança a correr para os teus braços, eu irei também. Para os teus braços eu irei. Como um pássaro livre a voar, como a rosa no campo a nascer, assim são os teus como a criança a correr para os teus braços, eu irei também. Para os teus braços
eu precisar. E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, os amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser.